Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre os mitos e verdades em alimentos e para isso a gente convidou a doutora Rosiane Batitucci para bater um papo aqui com a gente. Ela é uma professora aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, do Departamento de Farmácia. Ela tem graduação tanto em farmácia quanto em bioquímica, tem mestrado, tem doutorado em ciência de alimentos e ela tem várias experiências na área de microbiologia de alimentos, tanto em qualidade, APPCC, segurança alimentar, segurança sanitária, radiação em alimentos, extração, aplicação de bacteriocinas em alimentos. E a gente gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no nosso podcast Quem Quer Pode, professora Rosiane. Olha, eu agradeço muito o convite de vocês, principalmente da professora Maria Aparecida. É um prazer estar aqui para poder divulgar um pouquinho, né, sobre informações que são errôneas e a gente chama de fake news e que às vezes apavoram, né, o consumidor em relação a determinados alimentos. Perfeito. E professora, a gente está vivendo a era das redes sociais, né? E você acha que as redes sociais, as mídias sociais, elas têm influenciado muito na propagação de fake news sobre mitos e verdades sobre alimentação? De uma maneira geral, as fake news, elas trafegam em vários pontos, não só na área dos alimentos, né, mas na política, às vezes na economia. Especificamente na área dos alimentos, nós temos crenças que são veiculadas, ou notícias que são captadas de artigos científicos e distorcem o conceito. Isso acontece, eu não sei por que é feito isso para alarmar a população, e a população que não tem conhecimento, ela fica realmente bem estupefacta com algumas coisas que são faladas. Isso é um desserviço, isso é uma desinformação e cabe a nós, da área, poder desmistificar alguns conceitos, né, algumas informações, inclusive. Inclusive, tem saído muito artigos falando que as pessoas elas têm deixado, tipo assim, de buscar informação até mesmo no Google, para buscar informação, tipo, no TikTok, por exemplo. Se ela tem alguma dúvida, ela vai direto lá na rede social já buscar essa dúvida dela, em vez de buscar em alguma fonte mais confiável. Pois é, e assim, eu não sou contra as redes sociais, eu acho que elas têm um papel interessante de divulgação, inclusive de trabalhos, de empresas, né? Mas a gente sempre tem que tomar cuidado quando a notícia ela é muito sensacionalista e não tem detalhes, e não contam os detalhes, contam um fato que é muito diferente do que a gente está pensando, que a gente fica assustado em relação aos alimentos e não procura saber realmente numa fonte confiável, né, que são as universidades. Aqui, por exemplo, no Departamento de Alimentos, nós temos vários professores que têm experiência em várias áreas do conhecimento e nem sempre essas buscas são feitas. Ou artigos científicos, eu sei que é difícil ler artigo científico, então nós estamos aqui para traduzir essas informações, né? Estamos disponíveis aí. E professora, a gente sabe que a senhora prestou consultoria em ciências e tecnologia de alimentos por muitos anos, não é? Uns 20 e muitos anos. Então você poderia falar pra gente, por favor, um mito muito comum sobre alimentos que as pessoas geralmente acreditam? Olha, tem vários mitos, mas assim, na minha experiência de consultoria, quando eu ia implantar sistemas de garantia de qualidade nas empresas, em vários segmentos, desde quiosque de shopping até multinacionais, uma das coisas mais interessantes que eu achava é as pessoas usarem sabão ou detergente junto com água sanitária. Isso não tem o menor sentido, inclusive pode liberar gás cloro, que é tóxico, né? Tem muita gente que resolve lavar o banheiro, fecha as janelas, fecha o banheiro, vai lá e coloca sabão em pó com água sanitária, sai tossindo que nem um doido, porque, né, o cloro é intoxicação secundária, e isso não pode. Essas misturinhas caseiras
de limpeza, a gente tem que colocar o pé atrás, porque tem muitas combinações que podem gerar produtos tóxicos, inclusive produtos muito mais cáusticos que podem causar mal aos olhos, às mãos de quem está manipulando. Então, TikTok não serve para isso, gente. Não é. E as redes sociais estão cheias realmente dessas misturinhas falando que vai ter uma limpeza mais adequada. E tudo no mundo é vinagre, né? Vinagre, vinagre, vinagre. Bom, enfim, isso é um outro comentário, um outro mito. E, professora, muitas das vezes a gente come o nosso pãozinho, né, com vários embutidos. Às vezes é uma salsicha, às vezes é um salame, um presunto. E é verdade que consumir esse tipo de produto pode não ser tão bom assim? Olha, essa pergunta ela é muito difícil de ser respondida, porque depende da frequência com que você come esses embutidos. Não existe, o que a gente tem que explicar é o seguinte: durante a fabricação, por exemplo, do que a gente chama de embutidos curados, tá? Que são esses embutidos curados? Exemplo, mortadela, salsicha, salame, presunto. Obrigatoriamente, a indústria de alimentos adiciona um componente que chama nitrito de sódio. Esse nitrito por si só, ele sozinho, ele pode ser problemático, com certeza. Então, esse produto adicionado, ele é muito, muito importante para que esses alimentos embutidos, que a gente chama de curados, eles não causem uma coisa pior que é o botulismo. Eles impedem a germinação dos esporos do Clostridium botulino e, com isso, não forma toxina e a gente pode comer tranquilamente. É verdade que quando a gente adiciona esses produtos pode formar um composto que é cancerígeno? Sim, pode formar nitrosaminas, com certeza. Ok, mas quanto que se coloca desse produto nos alimentos desse tipo? Pela legislação, no máximo, a gente pode ter de resíduo 150 partes por milhão, 150 miligramas por quilo, o que é uma quantidade muito pequenininha, que é difícil isso causar um problema. Mas a gente sabe que a virtude está no meio, perdão, a virtude está no meio. Então, se você passa a sua vida toda comendo só isso, é óbvio que não vai ser bom para a sua saúde, não só por causa do nitrito, mas o teor de gordura, né, essas coisas não é uma coisa boa. Você tem vários aditivos que são colocados nesses produtos, não é uma coisa boa. Mas ignorar totalmente, não vou retirar do meu cardápio, nunca mais eu vou comer, isso pode ser uma opção sua, né, do consumidor, não quer comer esse tipo de produto, não agrada, ou está muito alarmado com essa história do nitrito, é uma opção de cada um. Mas se você comer moderadamente, não tem problema nenhum, não existe problema nenhum. Mas, como eu disse, a virtude está no meio, nem um extremo, nem outro. Então, eu acredito que pode fazer sim parte do seu cardápio, não pode ser sempre. Embora eu não seja nutricionista, sob aspecto toxicológico, não tem problema. E eu acho muito importante o consumidor ter essa informação, né? Porque a partir de então ele vai ter a escolha dele, ele sabe que tem esse nitrito e a partir de então ele vai poder fazer a sua escolha de forma consciente. Então isso é muito importante. Professora Rosiane, eu também gostaria de saber se é mito ou se é verdade que alguns alimentos eles são irradiados. A senhora poderia dar algum exemplo para a gente, se existe algum alimento que é submetido a esse processo e esse alimento ele pode se tornar radioativo? Que eu acho que essa é uma dúvida muito comum no consumidor. Em 2012 foi feita uma pesquisa dentro de uma universidade, que a gente supõe que as pessoas sejam mais, digamos, esclarecidas, e muita gente, entre funcionários, docentes, discentes, eles acharam que sim, fica radioativo. A gente tem que explicar esse negócio, né? A gente tem alimento irradiado na nossa alimentação? Principalmente tem sim, a gente não sabe, mas tem. Tem condimentos,
né? Às vezes é declarado em saquinhos, a gente não lê o rótulo, mas os condimentos principalmente, porque é muito difícil você fazer um processo de desinfecção ou sanitização de um condimento que vai gerar um aroma, um volátil. Então a gente pode perder a propriedade do condimento, né, do tempero, né? Mas o que acontece? Se você vai no dentista e vai tirar uma radiografia do dente, né? Aí você tá lá de boquinha aberta, com aquela coisa bem tranquila, enfim, e tira a radiografia. Você sai de lá radioativa? Não, a gente é exposto a uma quantidade de radiação, né? Mas Você não sai você não sai radioativa. radioativa. Não, você recebeu uma quantidade de radiação. E isso que acontece com o alimento. O alimento irradiado, ele é colocado num recipiente. Aqui nós temos CDTN que faz esse tipo de experimento com qualquer coisa, inclusive com alimentos. E o que acontece? A gente coloca o alimento lá, ele fica um determinado tempo para receber uma quantidade de radiação, e aí, dependendo do propósito dessa radiação, tá ali, o alimento está irradiado. Ele pode sofrer alterações sensoriais, de textura, aroma, sabor? Sim, por isso que são feitos testes para ver qual é a dose que se pode aplicar num alimento para que ele conserve as suas propriedades sensoriais e nutritivas e ainda consiga conservar ou destruir alguns micro-organismos, ou que são micro-organismos que causam doença, que a gente chama de patogênicos, ou micro-organismos que causam deterioração, quer dizer, que estragam o alimento, para aumentar a vida útil. Ok, então isso é possível, o alimento não fica radioativo. A gente ficaria radioativa só se a gente pegasse no cobalto ou no césio. Aconteceu em 1985, em Goiânia, que tinha um aparelho de raio-x que ficou largado, aí foi uma pessoa lá, abriu, pegou no césio e ficou aquela coisa brilhante, linda, né? Aí sim, eu estou radioativa, mas o alimento não fica radioativo, não. E é um processo interessante porque, por exemplo, se a gente sabe que em carne de frango, normalmente pode ter salmonela, que é um micro-organismo patogênico que, dependendo da população que come, pode ter sérios riscos, inclusive meningite. Então, a salmonela, ela só é destruída com calor. Então, a gente precisaria cozinhar o alimento, né? No caso de comercializar cortes congelados ou frescos, que pode ter salmonela, a irradiação é bastante promissora, porque o que acontece? A gente pode fazer uma sanitização ou uma pasteurização que não aquece, porque não tem tratamento térmico, não tem fogo, não tem calor. E aí o corte ou a carne ficaria praticamente isenta de salmonela, né? Você vai fazer o preparo que você quiser, ela fica do jeito que ela está. Então é uma tecnologia de conservação muito interessante. Muito esclarecedor. E professora, a gente pode fazer uma dinâmica? Podemos, vamos. Eu vou falar umas frases que é muito comum as pessoas sempre estarem falando dessas frases. E a senhora poderia, por exemplo, me dizer se é mito ou se é verdade e explicar por quê? Claro, vamos lá. Então, a primeira frase. Não tem problema deixar comida fora da geladeira no almoço para o jantar, desde que a panela esteja tampada. Você não acha que é uma coisa boa? A panela está tampada? A panela está tampada, não vai cair nada na panela. Só que a gente esquece que dentro da panela tem alimento. E o alimento, mesmo que tenha sido cozido, essa cocção, cozinhar o alimento, não significa que matou todo mundo. Algumas bactérias, por exemplo, sobrevivem. E quando elas encontram aquela comida gostosa, a temperatura linda, que elas amam de paixão, elas vieram no mundo para multiplicar, e elas vão multiplicando, e aí elas atingem números, que a gente chama de carga microbiana, atingem números que podem causar uma intoxicação, uma infecção alimentar, deteriorar o alimento, estragar o alimento, né?
E puxando isso, a gente tem a história, mas se o cheiro tá bom, tá tudo bem. Oh, gente, que pena. As bactérias patogênicas que causam doença, elas são muito inteligentes. Muito. Sabe, acontece o seguinte, elas vieram no mundo para multiplicar e não denunciar a presença delas. Elas não querem, elas precisam que você coma um alimento para elas serem felizes. Então elas não alteram sabor, aroma, textura, cor, nada disso. E você come achando que a comida está excelente. Ai, que delícia, gente! Pronto. Daí, um tempinho, tá lá passando mal, para não falar umas coisas meio assim, mais fortes, né? É isso. Então, o adequado é sempre a pessoa armazenar na geladeira. São várias coisas que a gente tem que prestar atenção, né? Primeira coisa, preparou o alimento? Preparou em grande quantidade? Churrasco. O povo gosta, né? Preparou em grande quantidade? Espera sair um pouco do vapor, né? E divide em porções maiores, em recipientes que possam colocar na geladeira, de no máximo 10 centímetros. Para quê? Para que a refrigeração chegue rapidinho no centro, no ponto frio, que a gente chama, e o alimento chegue numa temperatura que não favoreça a multiplicação de micro-organismos, né? Porcionar o alimento para guardar o alimento é uma coisa importante, certo? E a gente pode, assim, para nosso país tropical, abençoado por Deus, a gente pode deixar uma comida preparada fora da geladeira até no máximo 1 hora. Depois disso, guarda na geladeira, em porções pequenas, porque se colocar assim vai demorar a refrigerar. Ou então, você mantém acima de 60 graus Celsius. Aí tá tudo bem. Tanto é que o bandejão, por exemplo, aqui, ele tem aquelas cubas que elas ficam imersas em água quente para que o alimento não... Existe um controle da temperatura. Para que o alimento não esfrie. Não esfrie, não a ponto de ficar gelado, mas aquela temperatura morninha, os micro-organismos amam. Coxinha de salgadinho que fica exposto naquelas estufinhas, né? Bom, eu tenho uma doença chamada microbiologite, então eu sou um pouco mais doida. É até interessante porque você falou muito sobre essa questão de o alimento tá com o cheiro bom, tá com a aparência adequada, mas não significa que o micro-organismo não esteja lá. E no caso, por exemplo, que a gente vê muitas pessoas com o mamão, né? O mamão vai lá, tem uma parte dele que aparece ali aquele mofinho, aí a pessoa vai lá, só essa parte aqui, corta aquela parte e consome o restante. Olha, eu vou tentar ser ponderada porque eu não sou, mas eu vou tentar ser. Olha aqui, dentro da área de inocuidade, que a gente chama de alimentos, nós temos um grupo de micro-organismos que são os fungos. A gente chama de fungos filamentosos ou bolores, é o mais conhecido como mofo, né? Esse mofo, alguns gêneros podem produzir toxinas que podem muitas vezes levar a câncer, certo? Ainda não existem relatos de mofos que estão dando, por exemplo, o mamão, que ele produz uma micotoxina, mas pode existir, né? Pode existir isso aí. Existe a possibilidade. Existe a possibilidade. O risco é baixíssimo, sim. O perigo existe, mas o risco é pequeno, a probabilidade é pequena. Então, essa micotoxina, né, a toxina produzida pelo mofo, ela pode difundir pelo alimento. Ela pode difundir pelo alimento. Então, se essa parte aqui é uma parte que está com o fungo e você corta, pode ser que essa parte que ainda esteja visualmente boa tenha micotoxina. Então, é possível? Sim. O risco é baixo? Baixíssimo. Então, mas tem uma outra questão minha, sabe? Tem uma questão um pouco mais social em relação a isso. Porque no nosso país, muitas pessoas, milhões de pessoas vivem em insegurança alimentar, não têm o que comer todos os dias. Então, eu acho que seria
descabido da minha parte falar que não pode fazer isso. Então, eu não tenho essa resposta para você. Eu não tenho essa certeza que faça isso. Né? A mesma coisa de mofo em outros alimentos. Então, eu conheço esse risco, existe a possibilidade que isso aconteça, é pequena, mas a gente tem que pensar que talvez mais estudos sobre isso, porque o desperdício de alimentos também é um problema no país. Então, a gente tem que pesar essas duas coisas, mas eu não tenho uma resposta para você. Eu acho que seria muito interessante se as universidades pesquisassem isso, né? É isso. Mas tá ótimo. Vamos para a segunda frase que a gente sempre escuta, que é: enxaguar a carne de frango com água é bom para remover as bactérias que causam doenças. Por isso, sempre lavo na pia, deixando a água escorrer bem. Porque lavou tá novo, né? Mas quando a gente lava tá novo, né? Tá limpinho. Aquela crença de que a água lava tudo. Lava tudo, gente. Nossa senhora, uma beleza. Você lava, não é só carne de frango, né? Tem algumas pessoas que lavam outras carnes, né? Mas a carne de frango parece que o negócio é mais assim, né? Muito bem. Aqui. A minha mãe tinha esse hábito. E foi dificílimo eu convencê-la de que não era um bom hábito. Aí ela me falou assim: mas eu sempre fiz assim e nunca teve problema. Minha mãe querida, porque o seu anjo da guarda, ele nem pisca tomando conta. Porque se ele piscar, você vai ter uma salmonelose, né? Então é difícil tirar alguns hábitos, talvez explicando por quê. Se houver presença de salmonela, que essa, né, é bem a vilã de tudo, se houver presença de salmonela, é fácil quando a água passa, você fazer borrifos na pia, na torneira, o que está em volta, né? Como a gente não enxerga, a gente não vê a célula microbiana, a célula da salmonela, lavou, tá tudo limpinho, o entorno também, mas você corre um risco grande de estar espalhando isso pela cozinha quase toda. E vamos pensar numa situação assim, tá? Você vai fazer um frango a passarinho e uma salada de alface. Bem low carb. Então você vai fazer isso. Você lavou o seu frango lá, tudo bem, pôs lá, lavou bonitinho, cortou em pedacinhos, colocou lá na panela, e aí a sua tábua, que estava do ladinho ali, ó, né? Estava pertinho de onde você estava lavando. E você pegou a tábua, cortou os pedacinhos do frango cru, levou lá na panela. Aí você pegou a tábua e falou assim: vou dar só uma bochachada aqui, ó. Então, uma bochachada. Passa aquela aguinha, não, só para tirar aqui esse restinho de gordurinha, de pelinha de frango, ficou? Aí você vai lá e corta a alface, o tomate. Eu coloquei um tomate aí, ele não tinha, não, era só alface, mas eu incrementei com tomate. Colocou o tomate lá, picou bonitinho, fez a sua salada maravilhosa, fritou o frango. Salmonella com a graça, nosso Senhor Jesus Cristo, ela não é uma bactéria esporulada, ela morre com calor. Ok. Mas você vai cozinhar alface? Você vai cozinhar o tomate? Não. Porque você vai comer. O risco é grande, né? Isso chama contaminação cruzada. Então a gente tem que ficar muito de olho com alimentos crus, alimentos prontos para o consumo e alimentos que não vão ser cozidos. Vão ser ingeridos salada, por exemplo, que você não vai submeter ao calor. Então, na cozinha, mesmo que a cozinha seja pequenininha, tem que tomar esse cuidado para evitar a contaminação cruzada. E talvez, se a gente é um adulto saudável, não sei, mas assim, existem pessoas que podem comer e com doses baixinhas, com quantidade de células baixinhas de salmonela, podem ter uma infecção
população de risco, idoso, imunocomprometido, crianças que o sistema imune ainda não está muito bem desenvolvido ou, né, perdeu por causa da idade, né? Então tem que ter mais cuidado ainda. Então, resumindo, não lave carne. E agora eu vou fazer algumas perguntas dos nossos ouvintes que mandaram pra gente no Instagram, uma caixinha de perguntas. E a primeira pergunta é, professora, se a minha comida cair no chão e eu pegar em até 5 segundos, ele está seguro para eu comer? Aquela famosa regrinha dos 5 segundos, a regra dos 5 segundos. A regra dos 5 segundos, ela é uma regra, parece universal, né? Acho que todo mundo tirou esse número de 5 segundos da, né, não sei da onde, vozes da cabeça. Muito, né, da cabala, né? Esse número deve ser um número cabalístico, 5 segundos. Bom, foi feito por causa disso, teve um estudo em 2016 nos Estados Unidos que foi feito exatamente para comprovar, um artigo científico para comprovar se isso era verdade. Então eles testaram uma bactéria que não é patogênica e testaram vários segundos e vários tipos de alimento, inclusive pão. Pão seco e pão com manteiga. Tá? Já que a gente está no quem quer pão, né? E eles observaram e colocaram melancia, tinha várias coisas, descreve a metodologia científica para fazer esse estudo. Bom, resumo da ópera. Não existe isso. De qualquer tempo que entre em contato com a superfície, o alimento se torna contaminado. Não tem 5 segundos, eles citaram até 30 segundos. Não tem isso. Então, o que nós podemos entender disso? Caiu no chão? Que pena. Já era. Já era, né? Não dá nem 1 segundo, já teve contato. E tiveram algumas diferenças maiores de contaminação com o pão. O pão normal ou o pão com manteiga não teve diferença, né? Eles realmente se contaminaram também. A gente, então, tem que entender que tudo que a gente pode prevenir, diminuir o risco, é melhor para a nossa saúde. Então, se aquele sorvete delicioso caiu no chão, a primeira lambida que você deu, eu só lamento. Eu só lamento. Não tem regra de 5 Não segundos. tem regra dos 5 segundos, não tem. Como diz a minha filha, ela tinha uns 5 anos, o meu sobrinho caiu o biscoito no chão. Eu acho que ele foi pegar e a minha filha falou assim: não, Dudu, não pega não, porque tá cheio de bactéria. Não falou assim, é caca, é ruim. Não, é uma influência da mãe, né, falando na cabeça da pobre coitada. Mas não tem 5 segundos. Perfeito. Segunda dúvida, aqueles quadrados coloridos que aparecem embaixo da caixinha do leite, é um tipo de marcador que indica que ele foi reprocessado? Não, infelizmente, ou felizmente, não, né? Porque eu não sei se as pessoas sabem, eu não sei muito de impressão, gráfica, essas coisas, não é minha área. Mas todos os rótulos, todas as embalagens têm que ter um padrão de cor, né? Para a gráfica saber que cor que é da logomarca, da embalagem, das fotos, enfim, das letras. E para que não seja cada um de uma cor, existe um padrão. E isso aí é um padrão gráfico, da gráfica, que coloca lá para saber quais cores foram utilizadas para compor a embalagem daquilo ali. Então, essa história de olhar a caixinha e falar assim, tem quadradinho colorido, tem quadradinho vermelho, foi reprocessado 2 vezes, voltou. Impossível, não dá para recuperar o leite de caixinha. Não. Uma vez na caixinha, sempre na caixinha. Então é só um padrão da gráfica. Mas isso correu muito pela mídia. As famosas fake news, né? E a terceira dúvida é, professora, eu compro esfirra pronta. Elas ficam em cima do balcão, naquelas bandejas cobertas com filme, sem nenhuma refrigeração.
Perguntei para a vendedora e ela disse que não tem problema de contaminação. É verdade? Não, contaminação tem e existe sempre, né? Nós não conseguimos nada estéril, a não ser na área hospitalar, laboratório de microbiologia, quando a gente esteriliza e mata todo mundo, né? O problema é... Ai, gente, as perguntas muito difíceis estão fazendo, viu, gente? Aqui, quando a gente assa a esfirra, né? Ela tá lá, vamos fazer aqui a esfirra de carne e é aberta, tá? Só para facilitar assim a visualização do pessoal. Tá lá a esfirra com a carne moída por cima, um molhinho, não sei como é que faz esfirra, não, mas acho que é isso. Massa, né? Eu não sou expert em culinária árabe. Então aqui, tá lá. Aquilo ali pôs a carne moída, que foi refogada, pôs a massinha, pôs no forno, assou, tirou. Alguém manipulou aquilo para colocar dentro da bandejinha? Provavelmente sim. Manipulou, né? Manipulou, com certeza. A nossa mão, por mais higiênica que seja, existem muitos micro-organismos. Um deles uma bactéria que chama Staphylococcus aureus. Então, o que nós vamos colocar? Nós vamos colocar tudo lá na bandejinha. Peguei lá da assadeira, coloquei, montei, fiz o filme lindo, coloquei na exposição. A gente tem que considerar vários fatores tecnológicos, como atividade de água, pH, mas não vamos fazer isso não. Vamos pensar, se tem a bactéria na mão desse funcionário, desse manipulador, ela pode passar para a esfirra? Pode. Bom. Ali tem alimento suficiente? Tem. Para nós, a bactéria é um banquete, né? Ali tem água o suficiente, água livre que a gente chama, o suficiente para essa bactéria multiplicar, porque precisa de temperatura, alimento, água, outros fatores. Mas tem. Eu não sei qual que é a atividade de água de uma esfirra, mas vamos supor que tenha. Eu acho que tem, porque tem um molho e tal. Aí essa bactéria multiplica. Atinge números, como eu falei, carga microbiana alta. Essa bactéria, ela produz, quando ela está multiplicando, uma toxina. Uma enterotoxina. Toxina estafilocócica. E essa toxina, quando você come o alimento que está uma delícia, aquela esfirra, porque não muda nada, sabor, textura, aroma, nada disso... 8 horas depois você está vomitando, tendo náusea. Não tem febre, é verdade, mas o mal-estar, uma dor de cabeça, e você fala assim, comi alguma coisa. Comi alguma coisa, não sei o que é. Será que foi esfirra? Mas ela estava tão gostosa. Então, assim, existe a possibilidade? Sim. E se a gente pegasse a esfirra e colocasse na geladeira, ao invés de exposição na temperatura ambiente? O que a gente vai pensar? Bom, o manipulador colocou, a bactéria continua lá. Não deixou de ter. Mas se eu coloco na geladeira, a bactéria fala assim, nossa, tá meio frio, sabe? Bem frio aqui. Não tá dando para multiplicar. Eu vou ficar na minha. Não multiplicando, não tem a toxina. Então, o que é mais seguro? O que tem menor risco de ter uma intoxicação, uma infecção? Refrigerar. Ponto final. E aí sim. E aí sim, é importante que as pessoas saibam que uma das maiores coisas que a gente tem para controlar isso é colocar sob refrigeração. Diminuir a temperatura, porque em temperatura baixa, a maioria das bactérias patogênicas elas não se multiplicam. E elas não se multiplicando, tá tudo bem. Então já fica a dica, gente. E, professora, tem algum alimento que a gente esqueceu aqui de comentar sobre algum mito ou verdade sobre ele? Você acha que seria interessante para os nossos ouvintes citar aqui? Algum mito? Tem algum mito ou alguma verdade sobre ele? Teve uma época terrível, que eles falaram que deixar cebola cortada na geladeira era ruim, né? Mas fora o cheiro que ia deixar na geladeira,
porque ele atraía os vírus da gripe. Não viu isso? E essa ideia de cebola cortada, de atrair vírus da gripe, é muito engraçada porque tanto na Espanha quanto na Holanda, as pessoas que estão resfriadas, não gripadas, porque tem uma diferença, né? As pessoas estão resfriadas, elas costumam, né? As pessoas costumam cortar rodelas de cebola e deixar do lado da cama para ver se capta, né, os vírus do resfriado e a pessoa melhore ou não contamine os outros. Doido, né? Mas não, é fake news, é mentira, é mito. Tem também, né, teve uma época também muito forte de falar que os hambúrgueres todos de uma certa rede de fast food era feito de minhoca. Nossa. Né? Você imagina o minhocal que deve ter de cultura de minhoca para você fazer a quantidade de hambúrguer que essa rede vende. Nossa, era uma dimensão. Salsicha com papelão, né? Tem umas. Aí a gente vai longe. Tem muita coisa, né? E, por fim, tem algum conselho prático que você daria para os nossos ouvintes, para eles saberem qual informação que eles estão vendo sobre alimentos na internet, se essa informação ela é verdadeira, ela é falsa, e qual é a sua principal recomendação para aquelas pessoas que desejam se educar, se informar mais, saber mais sobre ciência de alimentos de maneira objetiva? Olha, o que eu falei no início, né? A gente tem que pensar que a informação hoje está divulgada em vários meios e a gente precisa saber se ela é confiável ou não. Então, eu tinha dito, ver artigos científicos, ver sites, né, que fornecem informação bem real e não como fake news, traz fatos, traz dados, né? Isso é importante. É importante também que as pessoas podem procurar a gente aqui. A universidade está aberta, pelo menos o departamento de alimentos, ele está aberto a qualquer dúvida. Pode mandar por e-mail, se depois quiserem disponibilizar o meu e-mail, vamos fazer um esclarecimento de dúvidas. Talvez eu, particularmente, não saiba tudo, né? Mas a gente tem como buscar informação. Aqui no departamento tem professores de várias áreas que podem ter várias informações. Então, isso é outro meio. E existe um site, e o Instagram também, de duas pesquisadoras, duas cientistas que constantemente estão desmistificando essas informações na internet, que eu recomendo, chama Nunca Vi numeral 1 Cientista, tudo junto. Então eu acho que elas fazem um trabalho maravilhoso, um trabalho de conscientização, elas trazem as informações científicas num linguajar que todas as pessoas entendem e eu acho muito útil. Então, procurar, elas têm um canal no YouTube, tem no Instagram, perfeitas as meninas. É isso que eu recomendo. Então a gente vai deixar todos esses links, todas essas informações aqui na descrição desse podcast para vocês, que é só abrir aqui a descrição e clicar. E professora, caso alguém queira saber mais sobre mitos e verdades em alimentos, é possível fazer a sua disciplina sobre mitos e verdades? Claro, nós estamos abertos, nós temos essa disciplina uma vez por ano aqui na faculdade de farmácia. Pode ser para... nunca tive ouvintes, mas é possível, né, ter ouvintes. Eu acredito que sim, eu teria que consultar isso junto ao colegiado de farmácia, não sei se isso legalmente é possível, mas qualquer aluno que queira fazer como formação livre, como optativa, está aberta. Então qualquer aluno de qualquer curso? Qualquer aluno de qualquer curso, porque não tem pré-requisito. Perfeito. Então, professora, a gente gostaria de agradecer muito a sua presença. A gente tem essa lembrancinha para você do nosso projeto. Ai, gente, que show. Aqui, gente, ó, blogueira, tá? Aqui, ó, ganhei, adorei.
Muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço a gentileza de a gente poder estar divulgando cada vez mais informações corretas, né? Muito obrigada, foi um prazer ter você aqui com a gente. E obrigada a você também, querido ouvinte, por ter ficado até o fim desse podcast.